Boa noite, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje eu vou tentar fazer uma mensagem um pouco diferente. Vou tentar usar aqui os slides, né? Eu não sei se eu consigo gravar eu falando com os slides aparecendo ao mesmo tempo. Então, espero que fique bom e espero que vocês sejam abençoados com a mensagem. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Jonas. É uma história, acho que todo mundo, ou a maioria das pessoas já ouviram quando eram crianças, né? Mas eu reparei que a gente pode tirar muitas lições desse livro, inclusive até sobre evangelismo e tudo mais, né? Porque Jonas, ele foi um grande profeta, mas ao mesmo tempo ele também era um cara evangelista, mesmo sem ele querer, né? A gente vai ver isso aqui agora. A história de Jonas começa com ele lá na casa dele, deitado, até que Deus fala com ele. Deus fala para ele: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Daí o Jonas vai, ele vai até Jope, uma cidade lá, e pega um navio para Tarsis, uma viagem longa até, né, de navio, porque ele não queria pregar para o povo de Nínive. Mas por quê? Quem que eram os ninivitas, né? Por que Jonas não queria obedecer a Deus? Daqui a gente tem algumas informações sobre Nínive, né? Eu fui pesquisar para ver. E geograficamente, Nínive estava a leste do Rio Tigre. E mais ou menos uma viagem de 3 meses, né? Nos tempos antigos, de Israel para lá, né? 960 quilômetros de Israel. E moralmente, né, os habitantes de Nínive eram conhecidos como uma raça sensual e cruel. Eles viviam de saques, né? Então eles iam invadir outras cidades, né? E eram muito orgulhosos, né? Das cabeças que eles traziam de volta, como se fosse troféus, né? Das cidades que eles matavam as pessoas e tudo mais. E Nínive era uma cidade da Assíria, que é uma historicamente era bem rival, né, de Israel, e ainda é. Eles dominavam Israel por vários anos. Por isso Jonas tinha, acho que não queria, né, falar de Deus para aquele povo porque ele não gostava, né, dos ninivitas, né, por serem cruéis e tudo mais, né, e por ser um povo inimigo de Israel. É como se Deus te mandasse pregar para o seu pior inimigo, só que em vez de ser só seu inimigo, é um povo inteiro, é uma raça toda que Deus manda você pregar, mas que você não gosta deles, porque eles matam pessoas do seu povo, né? E provavelmente também ele deve ter sentido um pouco de medo, né? Porque falar de Deus para um povo pagão, os caras podiam matar Jonas, né? Por isso que ele fugiu da cidade, né? Para outro lugar. Então, assim, acho que a gente não pode julgar Jonas por querer fugir de Deus, né? E beleza, né? Então ele pegou um navio para Tarsis, né? A gente vê ali os marinheiros, todo mundo lá, e foi. Só que daí deu uma tempestade muito grande. Uma tempestade muito grande, e daí os marinheiros foram e começaram a orar, né? Cada um pro seu Deus lá, para que o Deus deles livrassem eles, né? De tudo isso, mas nada adiantou. Então eles começaram a jogar fora toda a carga, né? Assim, a carga para diminuir o peso, né? E se o navio ficasse mais leve, talvez não afundasse, né? Só que daí o capitão do navio foi, né, no porão e o Jonas estava lá dormindo no porão. Ele foi e perguntou, né, o que está acontecendo com você, né? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Daí o Jonas acordou todo, né? Mas não falou nada. Então eles, um dos marinheiros foi e falou, né? Não, vamos ver aí, né? Lançar sortes, né? Para ver quem que é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Era um costume comum deles, né? Lançar sortes. Daí eles foram e giraram, né? Tiraram sortes até que caiu no Jonas. Daí eles olharam pro Jonas e perguntaram, né? Agora nos diga, né? Quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Eles queriam saber quem que era o Jonas, né? E qual a sua terra e de que povo você é? E daí o Jonas respondeu para eles, né? Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então ele estava falando de Deus, né? Para as pessoas mesmo em meio à tempestade. E daí todo mundo perguntou, mas o que é isso que você fez, né? O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E o Jonas falou, né? Peguem-me e me lancem ao mar. Então o mar ficará calmo. Só que uma coisa que eu não tinha percebido, mas os marinheiros não queriam jogar o Jonas no mar.
Então eles continuaram, né? Ah, tem mais aqui, o Jonas falou. Porque eu sei que é por minha causa que essa grande tempestade caiu sobre vocês. Daí eles tentaram remar, tentaram ainda, tudo quanto é jeito, mas não conseguiram, né? Continuou com a tempestade, o navio quase afundando. Então eles oraram a Deus. Falaram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem. Porque estavam com medo, né? E não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Então, quer dizer, eles estavam com medo de Deus, né? E estavam com medo de fazer algo para o Jonas, né? Que é um profeta de Deus, e ter algum tipo de represália, né? E acontecer algo de ruim com eles. Daí eles foram e jogaram Jonas no mar. E um grande peixe foi e engoliu Jonas. E o Jonas foi parar dentro do grande peixe. Só que a gente pode tirar. E daí. Não, daí tudo acalmou, né? A gente viu aqui que ficou tudo bem, né? E saiu um sol e o navio não afundou. E daí depois aconteceu uma coisa interessante. Eles foram, temeram a Deus e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então quer dizer, o Jonas, mesmo indo para o outro lado, contra a vontade de Deus, caiu uma tempestade, ele foi lançado ao mar, mas aqueles marinheiros se converteram. Aqueles marinheiros conheceram ao Deus verdadeiro. Então quer dizer, mesmo na desgraça, Deus ainda alcança pessoas. Tudo tem um propósito para Deus. E a gente vê, né, que antes eles estavam invocando os deuses deles, né, os marinheiros. Mas depois que eles jogaram Jonas ao mar, a tempestade se acalmou, eles oraram a Deus e se converteram. Olha que legal. E a gente tira algumas lições com os marinheiros. Que eu acabei de falar, né, eles conheceram Deus Todo-Poderoso através da vida de Jonas. Só que também tem algumas outras coisas que a gente pode tirar de lição. O Jonas pode significar duas coisas. Ou pecados que estão escondidos no nosso porão e que a gente tem que se livrar deles, porque às vezes está dando uma tempestade na nossa vida, a gente não sabe por quê e depois a gente descobre que tem pecados ocultos dentro da nossa vida, do nosso navio. E Jonas também pode ser Jonas. Não o Jonas da igreja. O Jonas da igreja você não joga fora, não. Continua com ele aí que ele é gente boa e um cara especial ungido por Deus. Mas às vezes pode ser que a gente tenha que jogar fora da nossa vida algumas pessoas que podem até ser profetas, podem até ser gente que crente, gente de Deus, mas que às vezes Deus nos manda afastarmos dessas pessoas, algumas pessoas que estão fazendo o nosso navio afundar. Então tome muito cuidado com pessoas também. Então Jonas pode significar essas duas coisas, ou pecados ou pessoas. Que você possa refletir sobre isso, né? E, se necessário, você venha a lançar fora da sua vida os pecados com certeza, né? Você tem que lançar fora da sua vida, ou pessoas que estão fazendo o seu navio afundar. Sabe? Isso eu acho que é muito importante. Continuando aqui. O Jonas, dentro do peixe, ele passou 3 dias dentro do peixe, então deu bastante tempo para ele pensar, né? Umas 72 horas aí, pelo menos, para ele pensar no que queria fazer. Ele fez uma oração que eu vou ler aqui, né? Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as águas se enroscaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Então quer dizer, Jonas se arrependeu de ter fugido de Deus. Ele sabia que o propósito de Deus para a vida dele era outro, não era Tarsis, era Nínive. Então Deus falou ao peixe, né, mostrando que Deus tem poder sobre toda a criação, sobre toda a criatura, e o peixe
vomitou o Jonas na praia. O Jonas todo sujo, né? Foi e seguiu viagem até Nínive. Ele foi andando, Deus falou para ele de novo, ó, levante-se e vai até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então Jonas foi, chegou até Nínive e começou a pregar. A pregação dele era uma coisa bem simples, né? É só algumas palavras. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E ele falou para a cidade inteira. A cidade era muito grande, então ele levou 3 dias para percorrer a cidade inteira de Nínive. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Né? E foi falando isso em todos os lugares. O que ele não esperava é que o povo se arrependeu. Eles ouviram a voz de Deus através de Jonas. O povo se arrependeu dos pecados deles. Então quer dizer, uma cidade inteira. Aqui tá falando que a cidade era muito grande, né? A cidade tinha mais de 120 mil pessoas. Então você imagina, 120 mil pessoas se arrependendo dos seus pecados. Até que todos se vestiram de pano de saco e a notícia chegou até o rei, né? O prefeito da cidade, o doutor Israel lá de Nínive. E ele fez um decreto lá, né? Não de quarentena, né? Ele fez um decreto de que todo mundo tinha que fazer um jejum, inclusive os animais. E todos se arrependeram, todos fizeram jejum, e Deus se compadeceu da situação e não puniu o povo. Só que o Jonas, ele ficou meio pistola, né? Ele falou, Senhor, não foi isso que eu disse, né? Estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo. Olha que legal. Tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas realmente odiava os ninivitas, né? Daí Deus perguntou para ele, você acha que é razoável essa sua raiva? E o Jonas foi e construiu um abrigozinho lá, né? Fora da cidade. Até que anoiteceu e Deus fez crescer uma planta, né? Que durante o dia, né? No sol, estava protegendo Jonas. Só que na noite seguinte Deus mandou um verme que comeu toda a planta. E acordou tudo claro lá, né? E Jonas quase desmaiou lá, né? De insolação, né? Daí Jonas ficou com raiva, né? E Deus perguntou para ele, você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? E o Jonas falou, é razoável que quero até morrer. Na verdade, Jonas ele não estava bravo por causa da planta e da sombra. Acho que era por causa da situação em Nínive mesmo, né? E Deus falou para ele, você não tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho? Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, quer dizer, aqui a gente vê que Deus, ele é muito misericordioso. A gente pensa que no Antigo Testamento Deus só queria saber do povo de Israel. Não. Isso aqui foi um profeta no período de Jeroboão. Então, antes de Jesus nascer, Deus ele já amava todas as pessoas. E todos aqueles que se arrependem e se viram novamente para Deus, eles alcançam misericórdia. Quem sabe você precisa hoje se arrepender dos seus pecados, das suas coisas que você tem guardado como pecado de estimação, sabe? Isso pode causar sua destruição. E às vezes Deus manda alguém, um profeta, para te falar isso. Pode até ter sido agora, sim. Deus pode estar falando com você para que você venha se arrepender dos seus pecados. Se você for os marinheiros ou se você for os ninivitas, que você venha a confessar os seus pecados para Deus, se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Agora, se você for Jonas, daí Deus está te mandando falar dele, do amor dele para as pessoas. Às vezes pode ser até as duas coisas. Você pode estar precisando se arrepender dos seus pecados e também Deus esteja querendo que você fale do amor dele para as pessoas, que você seja um evangelista, que você proclame do amor do Senhor e pregue o arrependimento, porque o pecado leva ao inferno. Então, se você está nessa situação, se você é como Jonas, tenha mais amor, tenha mais compaixão pelas pessoas ao seu redor. Fale do amor de Jesus para as pessoas. Tem tanta gente sedenta que precisa ouvir do amor de Deus. E às vezes
a única chance delas é através da nossa vida, através do nosso testemunho, através das coisas que a gente fala. Que, assim como Jonas, a gente não venha fugir do chamado de Deus, mas a fazer a vontade dele. É mó legal, né? Porque aqui tem uma conclusão daí, né? Deus nos dá o privilégio de falar do amor dele. No final das contas, Jonas obedeceu ao Senhor mesmo contra a sua vontade. E Deus ama todos, tanto que Jonas sabe que Deus é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Quer dizer, Deus tem um chamado para a sua vida. Não fuja do chamado de Deus, senão pode ser pior. Pode ser que Deus te chame pela dor em vez de pelo amor. E normalmente a gente pode ter medo do chamado de Deus, mas sempre é aquilo que é o melhor para nós. Deus sabe da nossa vida, Deus sabe de tudo. Ele sabe o que é melhor para nós e o que não é. Então, Deus tem colocado um chamado no seu coração, que você venha ouvi-lo e obedecê-lo por amor. Gostaria de terminar com uma oração? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem que tivemos, pela tua igreja que permanece de pé, meu Pai, mesmo em meio à pandemia, Jesus. Eu te peço, Deus, nos ajude, meu Pai, a ser profetas de ti, meu Pai, profetas teus que proclamam a tua mensagem, Senhor, que sejamos evangelistas, meu Pai, que te obedecem, meu Pai, pelo amor e não pela dor, Jesus. Que o Senhor venha nos ajudar a cumprir o nosso propósito, Senhor, que o Senhor colocaste nas nossas vidas, meu Deus. Abençoa a tua igreja, Jesus. Se tem algum pecado, meu Pai, que está lá no porão, Senhor, das nossas vidas, que o Senhor venha arrancar agora, meu Pai, e que a gente venha jogá-lo, meu Pai, no mar, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, nos livrar, Senhor, nos libertar desses pecados ocultos, desses pecados escondidos, Deus. E também das pessoas, meu Pai. Nos ajuda, Deus, a nos afastarmos das pessoas que não nos fazem bem, meu Pai, das pessoas que estão fazendo as tempestades baterem, estão fazendo o nosso navio afundar, Jesus. Nos ajuda, meu Pai, a termos esse discernimento, meu Pai, e temos essa autoridade, Jesus, para tirarmos da nossa vida, meu Pai, tudo aquilo que está fazendo o nosso navio afundar, Jesus. Nos ajuda, meu Pai, a termos um verdadeiro arrependimento. Nos ajuda, Deus, a conseguirmos nos libertar dos nossos pecados, Jesus. Que a gente seja como esses marinheiros, meu Pai, que reconheceram que tinha algo errado, se livraram do que estava de errado e confessaram a Ti como o Senhor e Salvador da vida deles, meu Pai. E reconheceram que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E nos ajuda também, meu Pai, a proclamarmos Teu Evangelho, meu Deus. Assim como Jonas foi e fez a Tua vontade, Jesus. E através das palavras dele, uma cidade inteira foi salva, meu Deus. Nos ajude, meu Deus, a falar do Teu amor, meu Pai, a falar do Teu nome, Jesus, para as pessoas, para que pessoas sejam salvas, meu Pai, que se arrependam e venham Te conhecer, meu Pai, melhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.